Localizado na Oceania, a Austrália é o sexto maior país do mundo, com uma área total de 7,6 milhões de quilômetros quadrados. Mas, mesmo assim, a nação possui uma das menores densidades demográficas do mundo, com cerca de 3,4 habitantes por quilômetro quadrado, sendo 8 vezes menor que no Brasil e 11 vezes menor do que nos Estados Unidos. Dessa forma, percebemos que sua população de aproximadamente 26 milhões de habitantes é extremamente baixa, como por exemplo, o Japão, que mesmo possuindo uma área 20 vezes menor que a Austrália, tem uma população 5 vezes maior do que a população australiana. Além disso, a nação possui menos habitantes que diversas metrópoles no mundo todo, como Xangai na China, Tóquio no Japão e Nova Delhi na Índia, e populações parecidas com Nova York nos Estados Unidos, Seul na Coreia do Sul e São Paulo no Brasil. Isso mostra como a Austrália é extremamente mal povoada. E hoje vou mostrar porque a nação, mesmo sendo uma potência econômica e tendo uma das melhores qualidades de vida no mundo, possui 95% de seu território vazio. E para entendermos esse caso, teremos que voltar no ano de 1770, quando os ingleses desembarcaram na costa sudeste australiana. Com isso, o território vai sendo descoberto como um todo. Mas apenas no ano de 1788, os britânicos iniciaram a construção da primeira colônia, onde hoje é localizada a cidade de Sydney. E pelo fato da Austrália ser uma ilha, era fundamental para as primeiras civilizações adotarem por uma grande estrutura marinha, para manter suas relações com o exterior. Devido a isso, os colonos passaram a desenvolver as primeiras cidades ao longo da costa leste. Mas mesmo após isso, a expansão ao interior da Austrália nunca aconteceu, pois o centro do país é composto por um enorme deserto, chamado de Outback, sendo um dos locais que mais caracterizam a Austrália, pois ocupa cerca de 56% do território australiano e abriga apenas 10% de toda a sua população. E devido à Austrália ter sido uma colônia e descoberta apenas no final do século XVIII, fez com que grande parte de sua população fosse composta por imigrantes. E com o desenvolvimento de grandes cidades e a descoberta de recursos minerais no país, fez com que a nação recebesse diversos estrangeiros. E em razão do interior do país ser composto por um deserto e pobre em recursos naturais, fez com que todos esses imigrantes escolhessem viver na costa, pelo fato de obter uma melhor qualidade de vida, além dessas regiões serem mais propícias para a atividade agropecuária. Porém, o que pode explicar a formação desse deserto são diversos fatores. Um deles é a existência da corrente circumpolar antártica, que pelo fato de ser correntes frias vindas da parte do oceano próxima à Antártida, faz com que não haja calor suficiente para gerar evaporação em grande escala. Dessa forma, não ocorre a formação de nuvens de chuva em boa parte do território do oeste, o que faz essa região estar sempre mais seca. Já na região leste, o problema está na Cordilheira Australiana, que é a maior cadeia de montanhas da Austrália e a quinta mais longa do mundo, cobrindo toda a região leste do país, em que sua altitude máxima chega aos 2.228 metros, sendo o ponto mais alto o Monte Kosciuszko. E como consequência, nuvens carregadas vindas do Oceano Pacífico não conseguem adentrar ao interior do país. Isso torna o clima da nação cada vez mais inabitável. Além disso, a Austrália tem que lidar com os fenômenos chamados de El Niño e La Niña, sendo o El Niño um fenômeno de alterações significativas na distribuição de temperatura, em que ventos prolongados vindos do Oceano Pacífico chegam mais lentos, o que faz com que nessas regiões haja menos umidade atmosférica, o que torna mais comum nesse período a ocorrência de queimadas. Já o fenômeno La Niña é o oposto do El Niño, pois facilita chuvas intensas no país. Porém, esse fenômeno está enfraquecendo gradativamente, sendo possível em um futuro próximo o desaparecimento desse fenômeno, o que faz a nação esquentar cada vez mais. Todavia,
Não podemos esquecer que apenas uma parte do norte do país está localizada na zona tropical, fazendo com que nessa região seja uma das poucas que recebe chuvas constantes durante boa parte do ano. Um exemplo claro é a cidade de Darwin, que além de ser a maior cidade localizada no norte, obtém uma média de 1.873 milímetros de chuva ao ano. Porém, Darwin não alcançou o desenvolvimento de outros centros urbanos localizados ao sul, obtendo apenas 147 mil habitantes. Isso mostra que mesmo a região possuindo altos índices de precipitações, não consegue concentrar uma grande população, muito devido à sua infraestrutura, que se tornou bem inferior comparada às grandes cidades. Com isso, o país vive uma falta de água intensa, o que faz o governo do país investir em diversos projetos para amenizar esse problema. Um deles é o alto investimento em usinas de dessalinização. Isso se dá devido à indisponibilidade de água potável no país, principalmente de rios, pois a principal bacia hidrográfica do país é a bacia de Murray-Darling, que apesar de ter 3.370 quilômetros de comprimento e ser a mais importante da nação na produção agropecuária, esta bacia vem vivendo uma grande escassez de água, que pelo fato de estar localizada atrás das cordilheiras australianas, não recebe chuvas intensas durante o ano, e com o consumo inconsequente de água por parte dos australianos, faz os rios secarem cada vez mais, com previsões dizendo que a bacia Murray-Darling irá desaparecer em um futuro próximo, o que é um grande problema para a nação, pois é extremamente caro construir usinas de dessalinização. Dessa forma, a falta de água no país é muito discutido por parte do governo australiano, que em anos atrás investiram na construção de uma grande rede de reservatórios e canais, com o intuito de garantir água para as cidades e fazendas produtivas, o que com certeza amenizou esse problema durante muitos anos. Mas mesmo com a seca nessas regiões, a Austrália vem investindo para aumentar a população das cidades do interior, promovendo vistos para imigrantes e na construção de novas estradas para melhorar o contato com as grandes cidades costeiras, pois aproximadamente 2/3 da população total do país vive em apenas 5 cidades, sendo elas Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth, ambas localizadas na costa, em que apenas a cidade de Sydney e Melbourne representam mais de 40% da população australiana. Porém, como as cidades localizadas na costa são extremamente maiores e têm uma melhor qualidade de vida, as cidades do interior acabam sendo pouco atrativas, pois mesmo nessas cidades há menos disponibilidade de empregos, além de faculdades e escolas de nível bem inferior ao dos grandes centros urbanos. Mas mesmo com todos esses acontecimentos, a Austrália conseguiu se desenvolver, se tornando hoje a 13ª maior economia do mundo, além dos australianos obterem de uma das melhores qualidades de vida no mundo, sendo o 4º melhor país no ranking de desenvolvimento humano, estando apenas atrás de nações como a Suíça, Noruega e Islândia. E pelo fato de sua população se concentrar apenas nos grandes centros, fez com que as principais cidades da nação possuírem uma das melhores infraestrutura urbana de todo o mundo, o que torna mais difícil o povoamento em grande escala do interior do país. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!